Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Crédito Sem Segredos e hoje vamos falar sobre os cuidados a ter antes de assinar um contrato de promessa de compra e venda, ou mais conhecido CPCV. Antes de assinar um contrato de promessa de compra e venda, ou o que nós chamamos na gíria o CPCV, existem alguns cuidados que nós temos que ter. E que, infelizmente, eu tenho visto que muitas pessoas, muitas vezes, assinam os contratos de promessa de compra e venda sem ter determinados cuidados que, no futuro, pode vir a ter problemas. O primeiro cenário que nós devemos considerar é a nossa viabilidade financeira. Isto é, se eu vou recorrer a um financiamento bancário, eu tenho que perceber se tenho determinada capacidade financeira para poder fazer a aquisição do imóvel e se também o imóvel terá uma avaliação suficiente para aquela compra. Obviamente que isso é difícil de saber, mas é por isso que muitas imobiliárias já colocam, e muitas pessoas também em particular, já colocam uma cláusula de financiamento no contrato de promessa de compra e venda. Isto é, está lá mencionado que se por algum motivo o crédito for recusado ou a avaliação do imóvel for insuficiente, o contrato é considerado nulo sem prejuízo para ambas as partes. Isto é, mesmo que tenha dado um sinal, pode e deve reavê-lo devido a essa cláusula que o protege. Muita gente assina contratos de promessa de compra e venda sem cláusula de financiamento e depois, por algum motivo, o financiamento não corre bem, por algum motivo a avaliação não passa, principalmente se você tiver rendimentos variáveis, isto é, se a sua atividade profissional, seja por conta de outrem ou por conta própria, tiver rendimentos em que varia, devido a comissões, a objetivos, isso faz uma influência muito grande. Outro cuidado que deve ter, e também entendo que isso acho que tem sido a grande dificuldade dos negócios, é a documentação do imóvel. Aquilo que acontece é que, principalmente, tudo que seja moradias, imóveis em zonas mais rurais, digamos assim, sendo que na cidade normalmente são apartamentos e aí sim, pronto, tudo que seja construído pelos anos de construção, etc., já tem tudo uma questão de licenciamento todo feito, mas existe muita casa em que existem problemas de documentos. E o que é que são os problemas de documentos? Os problemas de documentos é a CRP, que é o Registro da Conservatória Predial, e o artigo matricial, que é a CPO ou a caderneta predial. Muitas vezes estes documentos não estão em conformidade. Aliás, tenho-me apercebido em que conseguimos fazer as aprovações, conseguimos fazer até as avaliações, muitas delas acontecem, mas temos um grave problema de documentação. A documentação muitas vezes não está certa, é preciso retificação de áreas, muitas vezes não temos licenças de utilização, nem a licença de regeu, que é o que isenta a licença de utilização. Muita gente pensa que agora já não é preciso licenças. Estão enganadas. É preciso licenças ou um documento da Câmara a atestar a isenção dessa licença. Muitas casas têm sempre um anexozinho, uma churrasqueira, uma situação que foi feita fora do projeto e existe pouca informação sobre isso. Por isso, aconselho a ter esse cuidado, a fazer essa pesquisa, a solicitar, nem que seja na altura do contrato de promessa de compra e venda, a documentação para ter a certeza que aquilo está minimamente bem. Isto é, muitas vezes, ok, que a casa pode ter um anexozito, uma churrasqueira, pronto, à partida ninguém vai implicar com isso, nem tanto, não é? Nem como diz o outro, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas perceber se nós, na caderneta predial, temos uma área de 300 metros quadrados e se na conservatória tiver 50, alguma coisa aqui não está bem.
Não é? Temos que perceber o porquê dessas diferenças. Se eu pedir a licença de habitação ou um documento que isenta a licença de habitação ao proprietário ou ao consultor imobiliário e ele não tiver, se calhar é melhor perceber porquê, não é? Tem, não tem, a casa foi construída legalmente, não foi? Porque isso, o que acontece é que existe muita destas situações no mercado onde as pessoas pensam que não existe e existe. Existe imensas. Imensas. E muitas vezes os proprietários também não sabem. Não sabem porquê? Pelo motivo simples. Antigamente não era obrigatório fazer o registro na conservatória. Só era obrigatório fazer as comunicações às finanças. Pronto. E muita gente pensa que quando construiu casa ou quando fez ampliações, o que é que eles fizeram? Eu vou fazer aqui uma ampliação. Então chegar às finanças e disseram, olha, eu construí mais 20 metros quadrados. E as finanças registaram na caderneta. Sim, senhora, mais 20 metros quadrados. E a pessoa pensa, por falta de conhecimento, que o imóvel está legal. Porque registrou nas finanças. Não é suficiente e não está legal. Legal é projeto na Câmara, da Câmara vem a autorização, onde é feita uma licença, já tiver licença, é feita uma licença ou um anexo àquela licença, ou uma licença de utilização nova, e depois faz-se a retificação nas finanças e na conservatória. Porque as finanças sempre foi obrigatório para título de impostos. As finanças é só imposto. É o valor patrimonial. Você aumentar a área nas finanças, aumenta o valor patrimonial e é calculado um novo imposto. Mas isso não significa que por estar nas finanças que a casa está legal. E eu deparo-me com esses problemas muitas vezes, aliás, mais vezes até daquilo que eu próprio queria, onde depois existe também uma dificuldade para os tratar. Por isso, o meu maior, ou os meus maiores dois conselhos são dois. Viabilidade financeira, que é difícil então colocar uma cláusula sobre essa situação. Isto é, eu tenho uma cláusula que me protege por caso o mercado mude, porque eu hoje tenho crédito, quer dizer, amanhã existe uma crise repentina, falências, começa a aumentar o desemprego, a banca começa a retrair o financiamento, aconteceu-me aqui alguma coisa, não é? Até porque posso adiantar que nesta tendência de fim de ano nota-se as avaliações a vir ali, RES-BES Campo de Ourique com a venda dos imóveis, isto é, está a haver uma pequena tendência para que as avaliações não acompanhem esta subida dos imóveis. O valor por metro quadrado das avaliações bancárias está a vir ligeiramente abaixo e, em alguns casos, consegue-se ultrapassar, noutros casos isso torna-se até problemático. Por isso, a cláusula de financiamento é essencial, caso vá recorrer a ele, e, independentemente de estar uma cláusula que deve estar em que o proprietário tem que vender a casa livre de ónus ou encargos e que toda a documentação do imóvel esteja em conformidade, analisar os documentos, para mim, hoje em dia, é uma necessidade obrigatória. Eu não assinaria nenhum contrato de promessa de compra e venda sem ver primeiro os documentos do imóvel e perceber até que ponto, se houver alguma diligência a fazer, até que ponto é que também o proprietário está disposto a isto e etc. Porque depois existem divergências, por exemplo, que dá para fazer a escritura na mesma. Vou dar um exemplo muito simples. Nós temos um imóvel que tem, na realidade, no local, tem lá 300 metros quadrados. Mas nós chegamos às finanças, tem 100. E chegamos à conservatória e tem 100. Existe uma diferença de 200 metros quadrados. Há bancos que não se importam com isso e para eles está tudo bem, fazem a avaliação, contabilizar é útil e está tudo bem. Há bancos que não. Há bancos que levam aquilo a sério. Mas os bancos que não se importam com isso, para todos os efeitos, o imóvel tem, em termos de documentação, pode-se fazer a escritura. Não é? Porque depois o notário vai ver, o notário vai ver, ok, 100 metros, está bem, faz o registro e está tudo bem. O crédito foi aprovado, a avaliação, por exemplo, passou, fazemos o negócio, toda a gente pensa que está tudo bem, mas não está. Porque depois alguém, como diz o outro, vai ficar com a batata quente nas mãos. Por isso, cláusula de financiamento,
cláusula de documentação em conformidade livre de ónus ou encargos e o obrigatório visualizar os documentos e perceber se aquilo condiz exatamente com a casa, principalmente a licença de utilização ou o documento a executar o mesmo. São estes os meus conselhos. Obrigado por assistir a este episódio. O meu nome é André Gomes. Siga o meu podcast, siga as nossas redes sociais. Até à próxima.